Quer começar, Lucas? Pode ser. Eu tive essa impressão também, assim, de que tema que o Mark abordou já bastante, né? Mas achei muito boa a exposição que ele faz, assim, da concepção do Rod Bertos. E, e aí eu peguei alguns parágrafos, assim, onde ele demonstra a confusão central dele, né? Que é não... Talvez de todos os economistas, que ele coloca ali, que o Ricardo mesmo vai concordar com o Rod Bertos em bastante coisa, mas de que a taxa de lucro ali, de mais-valia tem a ver com a quantidade de capital, com a proporção entre capital vivo e capital morto, né? E, e essa posição quase ingênua dele, que o Marx expõe principalmente nessa primeira sessão ali, de que as matérias-primas na agricultura não entrariam como capital constante, né? E essa necessidade do erro de cálculo de um camponês ali precisar existir para essa concepção toda fazer sentido, né? De que ele não vai contar semente, não vai contar forragem e tal. E, no geral, achei boa, assim, a leitura, mas tem umas partes ali de fórmula e tal que eu tive uma certa dificuldade de, de fazer a leitura mesmo, assim, mas acredito que logo depois o Marx ele já faz uma arrematada, né, do que ele está querendo argumentar. E mais uma vez a sensação boa, assim, de ver ele construindo, assim, o- aqueles conceitos que ele transita tão facilmente depois no Capital, né? Talvez ainda não maduro o suficiente, mas ainda já conseguindo trazer essa compreensão, assim. Eu tenho a impressão que eu achei um trechinho aqui também com um problema de impressão. Aqui na página 487, claro, é uma coisa banal, né? Mas no início da página está assim: não se concebe que diferença faria na taxa de lucro se o lavrador, por exemplo, no cálculo das 90 multiplicado por 10 sobre 11 libras que despende no produto de 100, gastasse 20, aí aqui está semestres, né? Mas é sementes, né? Ah, verdade. Então, eu falei, pô, que semestre é esse? Que não tem sentido esse negócio, né? Aí eu comparei com o original, é semente que... Mas o Marx continua aquela crítica à visão mistificadora do lucro como sendo um acréscimo sobre todos os elementos do capital, que perde de vista a relação entre o capital variável e a mais-valia, ou melhor, esconde a mais-valia. E critica bastante a posição do Roberto, desse Rodbertus, segundo a qual a agricultura não teria entrado plenamente na, no modo de produção capitalista, né? Não teria se incorporado plenamente à produção de mercadorias. Aí o Marx fala, olha, o capitalismo entrou no campo também. E o empreendimento agrícola, ele vai se organizar da mesma maneira que a fábrica. Se o arrendatário
ele nos remete até ao camponês, né? Mas se o arrendatário utiliza parte da semente que produziu como meio de produção no novo ciclo produtivo, essa semente não aparece aí gratuitamente, ela vai ser contabilizada. Ela tem também no contexto o caráter de mercadoria, ou seja, ela adiciona o seu valor ao custo da produção para efeito do cálculo da taxa de lucro. Então, me parece que boa parte da argumentação do Marx vai nesse sentido de mostrar que não há uma linha divisória do ponto de vista da estrutura capitalista da produção entre a agricultura e a produção fabril. Eu fico com a impressão, Lucas, de que teria que ler o Rodbertus, né? De que o Rodbertus mantém um vínculo com os fisiocratas, mantém uma certa conexão com a posição fisiocrata de que haveria um diferencial de produção entre a agricultura e a fábrica. Claro que os fisiocratas eles adotavam uma posição muito mais radical. Para eles, só o trabalho agrícola era produtivo, o trabalho fabril só modificava o material que passava pelo processo produtivo sem adicionar valor. Nesse sentido, não seria trabalho produtivo, né? Tem um momento ali onde o Marx menciona o Quesnay, né? Que o Quesnay, não sei se publicamente criticou Opa, ou se o Marx. só um momentinho, Lucas, que a Pâmela está querendo entrar aqui. E aí, Pâmela? Não apareceu ainda, professor, aqui. Ela. Não, ela vai aparecer, já já. Pâmela? Será que ela caiu? Eu acho que sim, professor. Aqui não apareceu ela. Não, na minha tela não está aparecendo também. Ah, apareceu. Agora. Oi, gente, boa noite. Porque eu demorei um pouco para ver que você estava solicitando a entrada. Eu estava olhando Eu aqui o texto, conversando com. imaginei que vocês estavam discutindo, né, Na verdade, começando a discutir, Pamela. Eu estava dizendo para o Lucas que, em todo esse trecho, o Marx confronta com o Rodbertus a teoria que ele desenvolveria no livro 3 do Capital sobre preço de produção. E se confronta com a tese de que a agricultura teria uma estrutura, a produção agrícola teria uma estrutura diferente da produção fabril, porque a produção agrícola incorporaria uma parte dos meios de produção que ela própria produz. Portanto, seria uma parte do capital constante que não adquiriria a forma de mercadoria. Aí o Marx fala, olha, é irrelevante que o agricultor não venda essa parte da semente e utilize para plantá-la.
mas ela possui valor como a parte vendida da semente e ela vai entrar no cálculo do arrendatário, do agricultor, na contabilidade. Ou seja, o Marx ele confronta com o Rodbertus a tese de que a agricultura ela também adquiriu ou está adquirindo um caráter capitalista. Ela não tem um caráter específico em relação à produção fabril. E aí a gente estava levantando a possibilidade do Rodbertus ter um pezinho na fisiocracia. O Lucas, inclusive, aponta aqui o Marx citando Quesnay, né? Mas aquela ideia de que o trabalho agrícola é originariamente produtivo, produz um diferencial, ainda que ele não seja tão radical quanto os fisiocratas, né, que consideravam que o trabalho agrícola era o único produtivo. Mas eu estava mencionando que com esse negócio de comprar a edição da UBU e com a não confirmação do debate do livro 3 nesse semestre, e como o Marx está discutindo aqui praticamente a primeira parte do livro 3, a questão da formação da taxa de lucro e do preço de produção, que ele está chamando aqui de preço médio, eu peguei o livro 3 da UBU e comecei a ler, comecei a reler, até porque fazia um certo tempo que eu não dava uma lida, uma estudada no livro 3. Eu já estou lendo o capítulo 5, mas essa parte inicial, a seção inicial do livro 3, nos ajuda muito a discutir isso aqui, em que o Marx considera que, devido à concorrência, não há uma coincidência entre o preço da mercadoria e o valor. O preço vai adquirir o caráter de um preço médio. Esse preço médio, ele não vai conter a mais-valia na sua totalidade, exceto em condições muito excepcionais. O preço médio poderá conter mais do que a mais-valia incorporada no processo produtivo, ou menos do que a mais-valia incorporada no processo produtivo, dependendo da composição do capital entre capital constante e capital variável. Por quê? A formação do preço médio vai ser dada pela concorrência, compondo-se a magnitude do capital com a taxa média de lucro. Então, há uma espécie de filtro produzido pela concorrência que transforma o valor da mercadoria em capital constante mais capital variável mais mais-valia em preço médio da mercadoria. Como ele considera que os capitalistas não utilizam as categorias de capital constante e capital variável, ele fala, os capitalistas eles vão usar os conceitos de capital fixo e capital circulante. O uso desses conceitos pela contabilidade capitalista torna difícil até identificar a fração do capital destinada a salário, mais a taxa média de lucro. Ou seja, a taxa de lucro que se forma no âmbito da concorrência.
Então, a concorrência produz essa taxa média de lucro, na hipótese do Marx, e cada capital vai ficar com uma fração, com uma cota à parte do lucro total produzido na sociedade, que é a mais-valia total produzida na sociedade, de acordo com a magnitude do seu capital, de acordo com a grandeza do seu capital. Então, o Marx está desenvolvendo aqui aquilo que no livro 3 ele vai chamar preço de produção. E ele está se confrontando com o Robertus em relação a isso, porque o Robertus está operando com a categoria do valor no âmbito da concorrência. Aí o Marx fala, olha, o valor ele é substituído pelo preço médio. Ele aparece na forma do preço médio. Claro, no núcleo do preço médio está o valor. O preço médio é uma transfiguração do valor, mas uma transfiguração do valor no âmbito da concorrência capitalista. Então, isso matiza a teoria do valor do Marx, porque ele considera que a mercadoria produzida no modo de produção capitalista tem o seu valor composto por capital constante, capital variável e mais-valia, é a pizza de 3 fatias, mas esse valor vai ser, no âmbito da concorrência, modificado por uma fração da taxa de lucro correspondente à magnitude do capital. E ela poderá ficar acima da mais-valia ou abaixo da mais-valia, ou coincidir com a mais-valia, dependendo da composição do capital. É a tese que o Marx desenvolve sobre o preço de produção. Aí aquela primeira suposição do Roberto que ele ataca, que é a segunda ali, que é que o Roberto ele não consegue ver esse preço médio, né? Que sem o preço médio não tem como se criar uma taxa, não tem como se igualar, né? Se as mercadorias efetivamente fossem trocadas pelo valor, tendo valor tempo de trabalho ali, cada capitalista teria uma taxa diferente de mais-valia, né? E já a primeira coisa que ele ataca, assim, no pensamento das elaborações ali do Roberto. Você vê, é interessante que quando ele faz a análise do valor, lá no livro 1, ele opera com um produtor individual. Ele nem põe a empresa. Ele expõe a teoria do valor com base no produtor individual. É o alfaiate, é o sapateiro. Mas, claro, ele já usa mercadorias produzidas industrialmente. Mas só quando ele desenvolve uma teoria do capital é que ele vai apresentar o valor na produção capitalista. No livro 3, ele transfigura esse valor no preço de produção. E vai dar um caráter específico a esse preço de produção na produção agrícola. Então, essa discussão que ele está travando aqui vai ter importância também para o Marx quando ele desenvolve a teoria da renda da terra, lá no livro 3. A renda absoluta, a renda diferencial 1, renda diferencial 2, etc. Essa é uma parte que eu tenho que voltar a estudar também, porque eu fiquei um tempo sem ler. Aí você começa a esquecer os detalhes, né? Você fica só com a coisa genérica na cabeça. Eu estava pensando exatamente nisso agora. É que eu estava comentando com o pessoal que está discutindo o livro 1 na segunda-feira.
Porque uma menina, a Lísia, ela tinha lido o capítulo inteiro na semana anterior, aí nós suspendemos uma semana, mas nós tínhamos dividido o capítulo em duas partes. E na primeira discussão ela falou: não, mas eu já li tudo. E aí ela não leu de novo para a próxima discussão. E ela levantou isso: olha, eu li há 2 semanas, já um monte de coisa eu já estou perdendo aqui. Eu falei: não é só você, não, todo mundo. Quer dizer, o Capital é um livro denso, e se a gente não estiver lendo, relendo o tempo todo, a gente esquece mesmo. Aliás, foi uma discussão bem interessante ontem sobre divisão do trabalho na sociedade e divisão do trabalho na manufatura, né? Que é aquela última parte, as duas últimas sessões do capítulo sobre a manufatura. Você estava em que cidade da Bahia, Pamela? Vitória da Conquista. Ah, Vitória da Então, Conquista. conhece? Não conheço, eu não conheço a Bahia, nunca fui lá. É E uma eu do cidade no Nordeste, interior. mas é uma cidade grande, né? Ela não é uma cidade pequena, assim, acho que é uma cidade grande, uma cidade bem interessante, né? A Bahia a gente conhece por É, praia, assim, mas lá já então, são outras questões. Aí, uma cidade bem interessante, assim. Ela é próxima de Minas, então me lembrou muito essa cultura de Minas, certo. principalmente culinária, assim, o café é muito bom, né? Ah, deve ser. Comida muito boa. Eu praticamente não conheço o Nordeste brasileiro. Eu já estive em Fortaleza uma vez, passei 3 ou 4 dias lá, mesmo assim, dentro de um apartamento, revisando um livro, quando eu trabalhava em Roraima, e a universidade estava imprimindo uns livros lá, e estava chovendo. E aí, São Luís e Teresina só de aeroporto, né? Porque. Então, não conheço o Nordeste. Também não conheço o Centro-Oeste. Conheço Brasília, né? Mas o estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, não conheço. Eu tenho até irmão que mora em Campo Grande, mas não conheço. Mas eu estava lá num encontro, fui participar de um GT do encontro do encontro da rede de estudos rurais, né? Então, o pessoal da sociologia rural e da extensão rural, pessoal bem legal, assim. Deve ter Aí sido interessante. os debates foram bem legais. Assim, eu estava meio cansada, não, acho que eu peguei uma virose lá, assim, então eu não aproveitei tanto o encontro, Certo. mas achei bem legal. E a Achei, gente sempre que viaja se expõe a riscos, né? Avião é sempre. Você fica respirando aquele ar meio viciado. E é bom, assim, mudar um pouco de cenário, né? semana que vem eu vou viajar de novo. Eu também não sei se eu vou conseguir participar da reunião, mas é o último congresso esse ano. Depois não tem nem mais como. Aí eu vou para Belém do Pará. Acho que daí lá Ah, vai ser que legal. interessante porque eu não conheço a Amazônia, né? Daí eu tô É, animada para. não, Eu Belém vou é uma ficar um cidade dia a bonita. mais só para conhecer, conhecer um pouco a Não, Amazônia. eu conheço Belém de fotografia, porque quer dizer, eu conheço Belém de aeroporto. Uma vez fiquei esperando o avião lá, porque uma vez nós fomos para Georgetown, na Guiana, e aí nós ficamos sabendo que só ia ter voo um aviãozinho pequeno de Georgetown para Letén, que é a fronteira com Roraima, daí a 15 dias. E a gente não podia ficar tanto tempo lá. Aí nós fomos por terra
até a fronteira da Guiana com Surinã, numa van. Uma cidade chamada Springfield, a cidade dos Simpsons. Aí nessa cidadezinha, ficava no estuário de um rio, acho que é Rio Springfield mesmo. Nós pegamos uma balsa e aí do rio você sai no mar e o mar entra, e do mar a balsa entra num rio já do Surinã, o rio Niquere. Tem uma cidade chamada Niquere. Aí em Niquere nós pegamos uma outra van para ir até Paramaribo. Uma coisa interessante que eu vi no Surinã, assim, casas, às vezes casas grandes, no meio do campo, de plantadores de arroz, e nas sacadas de ferro, a suástica. Eu falei, pô, os nazistas vieram parar aqui. E aí nós chegamos em Paramaribo, já era meio tarde, e nós posamos lá num hotelzinho. Paramaribo é uma cidade muito bonita, cidade gostosa, tudo limpo. E para pegar um voo para Belém e de lá um voo para Boa Vista, na madrugada do outro dia. E aí eu passei em Belém, lá umas 4, 5 horas, sem sair do aeroporto. Pois é, agora com a COP diz que tá bem caótico, né? Que estão os Pois preços é. e A hotelaria lá está transporte, pegando pesado, né? né? Eu acho que tem várias delegações que já falaram que não vêm. Que nas últimas COPs, nas últimas duas, participou a maior parte dos países que faz parte desse acordo. A esmagadora maioria dos países. Vamos ver o grau de participação aí em Belém. Porque eu vi que vários países estavam reclamando do custo da hospedagem. Então, muitos não teriam como arcar e já estavam negaciando, né? Mas vai ser movimentado. Você vai participar da COP? Você vai lá para participar da COP? Não, tem é outro, desse é antes, essa COP, não vou pegar na COP, mas é um encontro, é Society, é um encontro é de um, eu não sei, deixa eu ver aqui o que significa Society, é de ciência e tecnologia, é a Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Ah, Aí, legal. Isso aí deve ser interessante também. Deve ter uma agenda. o encontro parece ser legal também, não mandei trabalho para um GT, igual desses outros que eu fui, eu vou ir também. Vai umas colegas do grupo de pesquisa, então Muito bom. Você vai gostar da Amazônia. eu acho que sim. É, Leva roupa leve. bom, Eu lá tinha não um. faz frio, né? Em Vitória da Conquista tava frio, eles chamam lá de Suíça Baiana, tava mais frio que Porto Alegre, fazia 10 graus, assim, Nossa. chovia. Daí, Não, o Nordeste tem algumas áreas frias, mesmo a Amazônia. Eu cheguei a passar frio numa cidade do sul de Roraima. Eu tive até que comprar uma blusa lá, o que era uma coisa totalmente imponderável, né? Mas é que assim, às vezes a temperatura cai a 18 graus ou a 20 graus. Você já sente frio porque você está na temperatura de 30, 27, 32, né? Tem regiões montanhosas, né? Regiões de planalto, em que a temperatura é mais baixa devido à altitude. Mas eu tenho um colega que, ele trabalhou comigo lá, em Boa Vista, depois ele se transferiu aqui para Santa Maria, para a UFSM, antes de mim.
das ciências contábeis. E ele falou que quando ele foi para Roraima, ele foi porque o irmão estava lá, foi trabalhar bem antes da universidade lá. E ele saiu aqui de Porto Alegre, estava um gelo. E ele de bota forrada, de sobretudo, não sei o quê. E quando você está dentro do avião, tem o ar-condicionado, então você não sente tanto a diferença de. Mas aí, a hora que ele desceu em Manaus, ele falou: "Ó, eu fui tirando tudo porque não aguentava." Bom, a bola está quicando aí, Lucas. Não sei, teria mais algum tópico que valeria a pena discutir? As nossas discussões têm sido mais curtas, né? Talvez por razões óbvias, que muita coisa já foi discutida no Capital, né? E nesse caso aí também o argumento é bem simples e ele vai rodeando e tipo aprofundando, né? E depois Sim. ele dá umas resumidas assim bem pertinentes. Acho que não tem nada muito obscuro não. Ele continua bastante repetitivo, né? Sempre enfatizando a produção da mais-valia, né, como a base do lucro, porque ele mostra que a consciência do capital sobre o lucro é de um adicional sobre todos os elementos do capital, sobre o capital como um conjunto. E nem conecta o capital, o lucro, com o processo produtivo. Pelo contrário, a tendência é deslocar a origem do lucro para a esfera da circulação, que é algo que ele fica batendo no Capital também o tempo todo, né? No livro 2 ele é uma das grandes ênfases. Olha, na circulação não há produção de valor. O lucro se origina do processo produtivo. É o trabalhador que produz o lucro. O lucro é uma transfiguração da mais-valia. Como ele representa, aí é que a releitura do livro 3 também ajuda. O lucro, ele representa a relação da mais-valia não com o capital variável, mas a relação da mais-valia com o conjunto do capital, com a totalidade do capital. E não só com o capital ou a fração do capital adiantado que entra no processo de produção de mercadorias durante um ciclo produtivo. Porque no processo de um ciclo produtivo, no processo de produção de um ciclo produtivo, a fração do capital que corresponde ao capital fixo não se transfere por inteiro para a mercadoria. O valor que se transfere desse capital fixo para a mercadoria é apenas aquele que representa o desgaste da máquina. Então, é uma cota à parte do valor total do capital fixo. De tal forma que o custo de produção corresponde a uma cota à parte do valor do capital fixo, aquela que corresponde exclusivamente ao desgaste dos instrumentos de trabalho no processo produtivo, o valor das matérias-primas e auxiliares e o valor da força de trabalho. Para calcular o lucro, os empresários calculam não sobre esse custo da produção, mas sobre o capital na sua totalidade, sobre o capital adiantado. Então, o empresário vê a diferença entre o que ele recebe após vender a mercadoria e o conjunto do capital, a totalidade do capital.
É por isso que, na concorrência, a taxa de lucro, a taxa geral de lucro, vai relacionar a mais-valia com o conjunto do capital. Como nós temos diferentes graus de produção de mais-valia nos diferentes ramos de produção, de acordo com as diferentes composições do capital, a concorrência equaliza a taxa de lucro, que passa a ser um acréscimo ao conjunto do capital de acordo com a magnitude do capital. Porque quando você calcula em cima do conjunto do capital, o cálculo tem que ser feito de acordo com a magnitude desse capital. A tese do Marx é de que isso é produzido espontaneamente pela concorrência. Com a produção disso que ele está chamando aqui de preço médio, e que no livro 3 ele vai chamar de preço de produção. Eu tive uma certa dificuldade de me persuadir dessa tese. Eu estou começando a ficar persuadido por ela. Até porque o Marx... Como assim? Hein? Não, Mas porque por quê? é estranha, né? O Marx, ele desenvolve uma teoria do valor, e aí, no âmbito da concorrência, o valor se transfigura na soma de taxa geral de lucro mais custo de produção. Para ele, é um processo que espontaneamente se desenvolve no âmbito da concorrência. Ao mesmo tempo, é a forma como os empresários tomam consciência da mais-valia. É claro que ele está supondo aí um ambiente plenamente concorrencial. Olha, é a concorrência que produz isso. Mas tem sentido, começa a fazer sentido para mim, ou seja, eu começo a ficar convencido quando você vê que a prática do capital, com a sua contabilidade específica, com o seu gerenciamento de dia a dia, se fundamenta nisso. É algo produzido pelos próprios capitalistas como protagonistas do processo, como personificações de relações sociais, como diz o Marx, como categorias econômicas, e como resultado objetivo da concorrência. Claro, lá no livro 1, ele já fala, olha, todo capitalista busca aumentar a produtividade do trabalho. Ele quer aumentar a produtividade do trabalho na sua empresa para produzir aquela mercadoria por um valor menor do que o valor social. Então, ele diferencia o valor individual, o valor da empresa, do valor social, do valor socialmente determinado, do valor determinado pelo tempo socialmente necessário para a produção daquela mercadoria. Então, ele fala: olha, o capitalista, quando ele consegue aumentar a produtividade do trabalho reduzindo o valor, em primeiro lugar, ele vai ter que aumentar o mercado, porque ele vai produzir mais, já que aumentou a produtividade. Para isso, ele vai ter que baixar o preço da sua mercadoria. Mas mesmo baixando o preço da sua mercadoria para conseguir vendê-la em relação ao valor da sua mercadoria, ainda assim ele vai ficar com uma margem de lucro. É
essa prática observada por todo capitalista no âmbito da concorrência, que o Marx põe na base da formação da taxa geral de lucro. Ou seja, a concorrência forma uma taxa média de lucro. E essa taxa média de lucro vai ser distribuída entre os capitalistas, portanto, de acordo com a magnitude do seu capital. Isso pode fazer com que cada capitalista individual receba menos do que a mais-valia que obteve, mais do que a mais-valia que obteve, ou, muito excepcionalmente, quando o valor da mercadoria que ele produz coincide com o preço médio, aí a taxa de lucro vai coincidir com a mais-valia, ou melhor, o lucro médio vai coincidir com a mais-valia obtida. Porque para ele lucro é mais-valia, só que visto de uma forma diferente, visto de uma forma mistificada. Mas vamos lembrar que no livro 3, essa é uma passagem que eu guardei porque me chamou muita atenção a primeira vez que eu li. Ele fala que, naquele livro, ele ia tratar dos aspectos mais superficiais da sociedade capitalista, mais aparentes, incluindo a consciência que os empresários têm desses processos, né? Vou pegar aqui a Ubu. O livro da Ubu é quase um imóvel, porque é tão pesado que você só pode ler em casa, né? Se for transportar, vai ter problema de coluna. Aqui, olha, no início, ele fala: as configurações do capital, como as desenvolvemos neste livro, aproximam-se, portanto, passo a passo, da forma em que elas mesmas aparecem na superfície da sociedade. Na ação dos diferentes capitais entre si, é a concorrência, na ação dos diferentes capitais entre si, na concorrência e na consciência costumeira dos agentes da produção. Claro, o processo não é um processo mecânico, não é um fenômeno natural, são pessoas que estão agindo, né? Então, ao agir, tem consciência, desenvolvem consciência do processo. É uma frase importante para debelar as críticas sobre um possível mecanicismo ou determinismo da obra do Marx, né? Ele está analisando as pessoas agindo. Mas é interessante isso do lucro ser a mais-valia visto de uma forma mistificada. É uma. Não tinha visto dessa forma também. Mas é exatamente isso que o Marx fala. Fala, olha, o lucro é uma forma de você esconder a mais-valia, a concepção do lucro. Porque ele é visto como um acréscimo sobre o conjunto do capital. Uma remuneração sobre cada uma das partes constitutivas do capital. E, em geral, se concebe o lucro como sendo obtido na esfera da circulação e não na esfera da produção. Agora, eu tô encontrando uns errinhos da Abril que ficaram na edição da Ubu, mas eles fizeram uma melhoria muito significativa no texto, viu? O texto realmente melhorou.
E quando é que sai a próxima edição? Já sai com as Aí eu não sei. correções? Pois é, eu acho que eles vão esperar a gente mandar todas as correções. Não, por exemplo, discutindo com essa turma nova da sexta, um dos argumentos mais importantes de todo o Capital do Marx está errado na Abril. E a UBU reproduziu o erro. Quer ver? Agora, são poucos erros, mas que podem comprometer o texto. Aqui na segunda sessão do primeiro capítulo. A segunda sessão chama-se O Duplo Caráter do Trabalho Representado nas Mercadorias. Vou ler a edição da UBU, que está igual a da Abril. A mercadoria apareceu-nos inicialmente como algo dúplice, valor de uso e valor de troca. Depois mostrou-se que também o trabalho, à medida em que é expresso no valor, já não possui as mesmas características que lhe advêm como produtor de valores de uso. Até aí, tudo bem. Agora, essa frase aqui é que modifica. Essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Só que não é a natureza dupla da mercadoria. O Marx está falando aqui da natureza dupla do trabalho contido na mercadoria. Essa parte sumiu. Agora, a seguinte frase mostra como Marx valoriza isso. Ele fala: como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política, ele deve ser examinado mais de perto. Em alemão, a formulação, eu acho que ficou até mais radical do que a tradução, porque na edição alemã, o Marx fala que esse ponto é o ponto do qual ele usa uma expressão chamada Springpunkt. É o ponto do qual salta, do qual emerge. Ele não fala a compreensão, ele fala a compreensibilidade da economia política. Ou seja, você não vai entender economia política se você não entender a diferença entre trabalho concreto e trabalho abstrato. E aí a edição da Abril, que o problema dos erros da UBU são de frases como essa. A frase está certa, não tem o que corrigir nela, mas ela não corresponde ao original. Ou às vezes foi mudada uma palavra. Como a gente está penteando o capital aí o tempo todo, a gente vai descobrindo essas palavrinhas, esses erros. Para um revisor, isso é praticamente invisível. Agora, teria que ser um revisor que conhece o capital. Aí ele ia encontrar. Que o Seria capital, interessante se eles fizerem essas correções todas mesmo na próxima edição. olha, se eles fizerem essas correções, eu sempre falo que eu acho a tradução da Abril a melhor das três. Só que a edição da Abril é catastrófica. Eu acho até que pode ter havido sabotagem, alguém que mudou palavra deliberadamente, para mudar o sentido. É que eu estava comentando, acho que eu estava comentando aqui mesmo. Por exemplo,
Eu estava lendo um livro sobre a história da Bíblia do rei James, aquela King James Bible, que é a Bíblia em inglês mais famosa, né? E aí tem um tal de David Norton que faz um histórico da, da impressão dessa Bíblia. Ele vai enumerando os erros que cada edição. Então, eles corrigiam algumas coisas e apareciam outros erros, mas em algumas edições, tipógrafos pagos por concorrentes do editor modificavam deliberadamente o texto, do tipo: os injustos ganharão o reino dos céus. Quer dizer, claro, lá está os justos ganharão o reino dos céus. Aí o tipógrafo mudava, punha lá os injustos. Como a Bíblia é um capital, né, é um calhamaço enorme, só depois da Bíblia impressa os primeiros leitores é que iam descobrir isso aí. Eu acho que pode ter acontecido algo parecido com a edição do Capital da Abril, né? E, pô, a equipe de tradução é uma equipe competente, quem coordenou foi o Paul Singer. A língua do Paul Singer, a língua mãe do Paul Singer era o alemão, porque ele era austríaco. Ele era um conhecedor da obra do Marx. Eu acho que se há algo que a gente possa acusar a tradução da Abril, é de, em determinados trechos, ser demasiado literal. Então, a compreensibilidade do texto fica comprometida pela literalidade. É a crítica que o Marx fazia à tradução do Joseph Roy, quando ele estava traduzindo o francês. Ele falou: olha, o tradutor está traduzindo certinho, mas é muito literal, ninguém fala essa língua. E aí o Marx ia modificando. Só que na Abril não tinha o Marx lá para ler o capítulo e mudar tudo. Agora, está uma bela edição, eles fizeram realmente um trabalho de limpeza muito legal. Não está uma edição sisuda, né? Por exemplo, na contracapa, eles puseram assim, umas coisas meio bem-humoradas. Essa aqui, eles puseram notas de Cruzeiro ou Real, que tem o Juscelino. Então, eles pegaram fotos de notas em que o pessoal pôs barba no personagem e tal, né? No livro 2, eles põem uma imagem da Coca-Cola com instrução para fazer coquetel Molotov, e por aí vai, né? Uma coisa tipo Bansky, né? Só que coquetel Molotov não tem nada a ver com Marx, né? O Marx pensava em luta de massas, não em atentados individuais, né? Mas ficou meio distendido o ambiente, né, na edição. Não fica aquela sisudez das edições do Capital, né? Eu não entendi muito bem a do livro 1. Parece sei lá, um papel de loja de 1,99, eu não sei, é uma coisa assim, né? Coisa meio chinesa. Mas, enfim, eu acho que uma reimpressão com correções vai ficar uma ótima ferramenta de trabalho. E na Amazon a gente compra por um preço bem menor. Eu comprei por R$ 321. Tá, Os preços. 470. E outra, eu comprei na segunda, na terça chegou. Que essas empresas estão agilizando o transporte agora, né? Que antes você comprava, demorava 15 dias. Agora você compra no outro dia, às vezes é à tarde. Eu comprei um livro
Porque não tinha na Anas Archive, daí eu comprei, eu tinha que comprar. Compulsiva, aí eu comprei isso, ele era de fora, né? Lógico, ele veio não sei se veio dos Estados Unidos ou. Ele chegou em uma semana, assim, e eu tive que pagar aquela taxa de Tem. livro, custou, paguei uma taxa de R$ 50, aquela de importação que tá tendo agora, R$ 67 só, só da alfandegária, mas chegou muito Pois é, rápido. não tinha para livro, né? Para livro era isento. Agora tem, né? Então é novo. É. Eu não estava preparada para isso, eu só recebi o WhatsApp ali, né? Tudo muito rápido, eu recebi no WhatsApp mesmo. Tinha que pagar a Pois taxa é, alfandegária. exatamente. R$ 67, A metade gente do paga, preço eles do livro. liberam, né? Mas aí veio rápido. Às vezes a gente recebe por e-mail um boleto da Receita, né? O que eu achei estranho é que esse livro tava, eu não achei no Torrent, naquele em lugar nenhum, tá? Então eu tive que comprar, mas eu achei estranho que comprar ele tava mais barato do que a versão Kindle, que é a versão. Olha, você comprou É, no eBooks, não, eu comprei na Amazon mesmo. na Amazon, que a eBooks é um sebo internacional. Lá a gente compra livros por preço irrisoríssimo. Por exemplo, quando eu comecei a estudar a obra do Talcott Parsons, as bibliotecas brasileiras do Parsons, e não tinha ainda muito livro digital, as bibliotecas brasileiras do Parsons são muito pobres, inclusive das grandes universidades como o USP e tal. Você não encontra nada. Aqui tem 2 ou 3 livros do Parsons. Deve ter 4 agora, porque eu doei um. E... Mas aí eu vi na Abe Books aqueles livros lá dos anos 50, tudo de segunda mão, né? Dos anos 60. Aí comprava por $1, $2. Abe Books? É ABE Books. Vou escrever aqui. Hum, E outra, eles reúnem sebos da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália. Então, onde tiver o livro, vem para você. Eu que comprei um legal. livro do Popper, que veio da Alemanha, outro do Comenius, que veio não sei, da República Tcheca. Uhum. É um mega sebo online. Boa dica. A gente acha muita coisa, e coisa esgotada, né? Coisa que você não encontra em lugar nenhum, você encontra aí. Uhum. Coisa rara, né? Se você quiser a primeira edição do Capital, tem, só que custa 10 mil, não sei o quê, 10 mil euros. Uhum. Então tá, pessoal. Não sei, acho que a gente pode ficar por ali. Lucas, mais alguma coisa? Pamela? Não. Não, professor. Então tá. Então nós ficamos por aqui hoje e nos encontramos na próxima terça. E aí, Eita. possivelmente você esteja em Belém, né, Pamela? Uhum. Mas, É, Pamela, nossa. se for só a próxima terça, a gente pode dar uma adiada e aí retoma daí a 2 semanas. Vocês que sabem, eu não consigo garantir que eu vou participar, porque em dinâmica de congresso a gente está em grupo e aí às vezes eu não paro, né? Às Não, vezes nem então, para. talvez, porque nós discutimos o livro da Rosa com encontros quinzenais e funcionou, não teve problema. Se não tiver problema para vocês, para mim tá ótimo. E aí amanhã vai ser o meu último dia de trabalho naquele município do interior. Aí eu posso voltar na quarta Legal. também, se ficar mais fácil para Não, vocês. então quarta aqui, terça. Ah, certo. Vamos discutir isso, mas acho que mudou também o esquema do Lucas, né, Lucas? A quarta já não é tão Agora amigável para você, né? eu consegui fixar na terça agora, quando tenho É, folga dos é. domingos. Então vamos fazer isso. A gente suspende o da próxima terça e retoma na seguinte. Até Beleza. então. Falou. Bom Bom, congresso em Belém, Pamela. obrigada. Falou. Tchau, Tchau, tchau. tchau.